A paz do Senhor, primários, tudo bem com vocês? Hoje nós começaremos a revisão da nossa revista. O título da nossa revista é Conhecendo o Último Juiz, o Primeiro Rei e o Maior Rei de Israel. Quem acompanhou tudo, já terminaram? Já fizeram todas as lições? Então hoje vai ser uma revisão. Quem não terminou ainda, termine. Faça todas as lições, tá bom? Hoje é a parte 1. Nós revisaremos as 6 primeiras lições da revista. A primeira lição, o título dela é Samuel, o último juiz. O povo de Israel, há muito tempo atrás, nos dias dos juízes, eles não tinham um rei. O povo era governado pelos juízes. Eles orientavam o povo, eles é que falavam com Deus e levavam para o povo tudo o que Deus queria dizer para o povo. Não é igual a hoje, que nós falamos diretamente com o nosso Senhor. Não, naquela época, eles conversavam com Deus e ficavam sabendo da vontade de Deus por intermédio do juiz. A primeira lição, então, fala sobre Samuel, o último juiz. A Bíblia nos conta que havia uma mulher chamada Ana. Ana era esposa de Eucana. Ana não podia ter filhos e ela vivia triste, muito triste, pois era o sonho dela ser mãe. Então a Bíblia conta que certa vez ela foi ao tabernáculo e ela se derramou na presença do Senhor. E o Senhor fez um grande milagre. Essa mulher que não podia engravidar ficou grávida e ela teve um bebezinho. E esse bebê ela chamou de Samuel. E de tanta alegria por ter recebido este milagre do Senhor, ela prometeu que ela ia entregar Samuel para servir no templo, na casa do Senhor. Então a Bíblia conta que Samuel, quando já estava grandinho, quando ele já não mamava no peito mais, Ana voltou lá e entregou Samuel no templo para o sacerdote Eli cuidar. E Samuel se tornou um grande juiz. Samuel foi o último juiz de Israel. Ele foi um grande profeta e sacerdote. Ele servia no templo, cuidava do templo junto. Ele aprendeu tudo com Eli. Lição número 2. Saul, o primeiro rei. Samuel era sacerdote do povo de Israel, mas o povo estava muito insatisfeito, porque eles queriam ser iguais aos outros povos. Eles queriam que um rei governasse sobre eles. Então, o Senhor, ele não gostou muito daquilo não. O Senhor não ficou satisfeito, pois ele sabia, o Senhor era o rei do povo de Israel. Ele sabia que aquilo ia ser difícil para o povo. Mas o Senhor fez o que o povo queria, deu a eles um rei. E o Senhor mostrou a Samuel quem deveria ser o rei. O rei deveria ser Saul, um jovem alto, bonito, forte. E Samuel ungiu Saul como o primeiro rei de todo Israel. E o povo se alegrou muito, o povo ficou muito feliz. Lição número 3, o erro de Saul. Saul, como rei, ele também era o comandante dos exércitos. Ele é que comandava o exército de Israel nas batalhas. E o povo de Israel estava em luta contra o povo filisteu. E vendo que o povo filisteu era muito numeroso e muito forte, o povo de Israel começou a ficar com medo, fugir e a se esconder. E Saul ficou muito pressionado, sem saber o que fazer. Mesmo sabendo que o sacerdote Samuel haveria de chegar a qualquer momento, Saul se precipitou e fez uma coisa proibida. Ele ofereceu um sacrifício a Deus no lugar de Samuel. Ele não podia fazer aquilo. E esse foi o grande erro de Saul. Ele não esperou no Senhor. Saul agiu sem pensar, ele se precipitou e ele ainda colocou a culpa em Samuel. Ele falou: mas você demorou demais, Samuel. Então, quando Samuel chegou, ele viu aquilo e ele repreendeu a Saul. Ele falou: Saul, você desobedeceu a Deus, você pecou, você se precipitou. E por causa disso, o Senhor vai tirar o reino das suas mãos e vai dar para outro. Esse foi o primeiro erro de Saul. Lição número 4, a corajosa luta de Jonatas.
Jonatas era filho do rei Saul, um guerreiro forte, corajoso, ele usava arco e flecha e ele lutava muito bem. Certo dia, encorajado pelo Senhor, Jonatas chamou seu escudeiro e foi até o acampamento dos filisteus lutar contra eles. E eles tinham um sinal. Se os filisteus os chamassem e os encorajassem a lutar contra eles, era um sinal de que o Senhor havia entregado os filisteus nas mãos de Jonatas. E foi isso que aconteceu. Jonatas e o seu escudeiro subiram um penhasco e chegaram ao acampamento dos filisteus e derrotaram cerca de 20 homens. A luta foi de 2 contra 20. E quando o pai de Jonatas ficou sabendo dessa vitória, ele ficou muito feliz e saiu contando para todo mundo, juntou o exército, mandou que trouxessem a arca e foi até os filisteus e lutaram e derrotaram, porque os filisteus estavam muito confusos, lutando até contra eles mesmos. O Senhor deu uma grande vitória para eles naquele dia. Lição número 5, a tola promessa de Saul. O povo de Israel estava lutando contra o povo filisteu e estava vencendo. Mas por algum motivo, o rei Saul fez uma tola promessa. Ele prometeu que naquele dia ninguém deveria provar alimento, ninguém iria comer nada enquanto a batalha não acabasse. Mas o filho dele, Jonatas, não estava presente quando ele fez aquele voto, aquela promessa. E ele, quando eles estavam voltando da batalha, ele passou por um bosque, vi naquele bosque tinha muito mel. Então ele esticou sua vara, molhou a vara naquele mel e provou. E a Bíblia diz que os seus olhos até brilharam. Ele se sentiu fortalecido. Aí, então, é que o exército, alguns soldados vieram até ele e falaram: Jonatas, o seu pai prometeu que ninguém iria comer nada hoje e você quebrou essa promessa. Ele falou: eu não sabia, mas olha como meus olhos até brilharam. Imagina se todo o povo tivesse podido comer hoje. Quão maior a nossa vitória não teria sido? Aí, o povo também, que já estava cansado de tanto lutar, começou a pegar os animais e matar ali no pasto e comer até com sangue, o que era pecado. Então o rei Saul ficou sabendo disso e mandou que todos voltassem, levassem os seus animais, e ele fez um altar para que o povo e sacrificou ao Senhor, para que o povo pudesse comer. Então o povo levou seus animais e eles fizeram um sacrifício e comeram ali. O rei Saul perguntou a Deus se eles deveriam continuar lutando, perseguindo os filisteus naquela noite, mas o Senhor não respondeu. E aí então eles tiraram sortes para descobrir porque alguém havia pecado. Quando o Senhor não respondia, é porque havia pecado no meio do povo. Então, quando tiraram a sorte, saiu para Jonatas. Jonatas havia pecado e o rei Saul havia jurado que quem comesse naquele dia deveria morrer. Mas então os soldados interferiram e não permitiram que o rei Saul matasse a Jonatas, pois Jonatas tinha dado a eles grande vitória, lutando contra os filisteus lá no acampamento. Então, naquele dia, os soldados salvaram a Jonatas e eles foram embora para casa. Lição número 6. Samuel unge o novo rei. Samuel havia ajudado Saul a se tornar rei, mas o rei Saul, ele era soberbo e ele era desobediente e ele não estava obedecendo ao Senhor. Então o Senhor quis que Samuel ungisse um novo rei para o povo de Israel. Ele mandou que Samuel pegasse um chifre de azeite e fosse até a casa de Jessé. Quando Samuel chegou lá, tinha muitos homens valentes, altos, fortes e bonitos, mas o Senhor falou com Samuel: Samuel, não olha para a aparência, porque o homem que eu vou escolher vai ser por causa do coração dele. Porque o Senhor, ele vê o coração, ele não vê só a aparência, né? Então, passou o primeiro, o segundo, o terceiro, e não era nenhum desses que Deus havia escolhido. Então Samuel perguntou a Jessé: Jessé, você não tem mais nenhum filho, não? Ele falou: tem sim, Davi. Davi está lá no pasto cuidando das ovelhas. Ele falou: manda trazer Davi, então. Quando chegou aquele moço franzino, ele era um rapazinho ruivo, que tinha um rosto feliz, mas ele era magro, fraquinho, ele ainda era pequeno.
e comparado com os irmãos, né, que já eram fortes, já eram guerreiros, então o Senhor confirmou, falou: esse, unge ele, porque ele vai ser o rei de Israel. Então Samuel ungiu a Davi, que era pastor de ovelhas, um rapazinho trabalhador, e ungiu ele novo rei de Israel. Ele não começou a reinar naquele dia, mas o Senhor preparou ele por cerca de 15 anos para que ele se tornasse o rei de Israel. Então, gente, essa foi a primeira parte da nossa revisão. Terminem, tá? A lição da revista, façam tudo com carinho, com capricho. Semana que vem nós veremos as outras 7 lições da revista para a gente entrar numa nova revista, tá? Um beijinho, fiquem com Deus e até semana que vem. Hoje é a parte 1, nós revisaremos as 6 primeiras lições da revista. A primeira lição, o título dela é Samuel, o último juiz. O povo de Israel, há muito tempo atrás, nos dias dos juízes, eles não tinham um rei. O povo era governado pelos juízes. Eles orientavam o povo, eles é que falavam com Deus e levavam para o povo tudo o que Deus queria dizer para o povo. Não é igual a hoje, que nós falamos diretamente com o nosso Senhor. Não, naquela época, eles conversavam com Deus e ficavam sabendo da vontade de Deus por intermédio do juiz.